Olá pessoal, bom, hoje eu tô aqui pra gente falar um pouquinho dos meus 83 projetos de leis apresentados nesses 2 anos e meio de mandato aqui na Assembleia Legislativa. E sabe por que eu quero falar disso com vocês? Porque constantemente eu ainda vejo gente comentando nas minhas redes sociais: porque você não trabalha, para de ficar falando do governador, vai trabalhar, cadê, mostra que você veio. Então eu quero mostrar um pouquinho pra vocês ao que eu vim fazer aqui. Bom, primeiro eu quero reforçar para vocês uma coisa que eu constantemente estou batendo o martelo, para vocês saberem que a função de um deputado estadual, ela é exatamente fiscalizar e legislar. Fiscalizar quer dizer fiscalizar esse governo que aí está, e mostrar as verdades não ditas, ocultas desse governo. Então, isso faz parte do meu papel, né? Que no caso, fiscaliza o governo estadual que aí está. Segundo, queria dizer para vocês que eu sou uma das campeãs de produtividade aqui dentro da Assembleia. E você sabe o que é produtividade? O que é ser campeã de produção legislativa, uma das campeãs de produção legislativa? Gente, produção legislativa é a produção do parlamentar em plenário. Então é aquilo que a gente leva para dentro do plenário, para a tribuna. Ou seja, são os projetos de lei complementares, são os projetos de emendas constitucionais, projetos de leis, requerimentos de informações, indicações. No meu caso, esse número é bem significativo, são 502 proposituras até agora. E, além disso, 2 leis que já estão em vigor, quer dizer, 2 leis que já estão funcionando aí, que devem ser cumpridas dentro do nosso estado. E aí eu vou falar para você rapidinho das 2 leis que já estão em vigência, até porque, para a lei funcionar, você precisa saber que é um direito seu, certo? Então vamos lá. Então, por exemplo, a Lei 10.431 de 2016, ela concede passe livre aos PNS, portadores de necessidades especiais. É muito importante essa lei, que a gente sempre fala dela aqui, que são essas pessoas que comprovadamente são carentes, porque geralmente um portador de necessidade especial, ele anda com acompanhante, ou seja, 2 pessoas só vão pagar uma, afinal de contas ele tem necessidades especiais. Outra também, que é outra lei que de minha autoria também que está funcionando, é a lei número 10.506 de 2017, que obriga, as unidades hospitalares públicas, filantrópicas e privadas, conveniadas ao SUS, a oferecer a vítimas de violência sexual atendimento multidisciplinar para controle e tratamento dos diferentes impactos da ocorrência, que é aquela questão que a gente vem falando sempre da violência contra a mulher, estupro e coisas desse tipo, que muitas vezes a mulher busca ajuda e aí ela tem que ficar andando de unidade de saúde em unidade de saúde para ter um respaldo e fazer todos os exames, tomar medicação e etc. Esse projeto de lei, ele trata isso como multidisciplinar. Em um único lugar, a mulher vai ter um tratamento mais humanizado, vamos dizer assim, e isso talvez queira, é o que eu quero, é o que quis fazer com essa lei, é que as mulheres passassem a denunciar mais, tendo um tratamento mais humano. Bom, como eu falei pra vocês, são 83 projetos de leis. Então, assim, eu selecionei 10 projetos de leis e 6 PECs, que são os projetos de emendas constitucionais, pra eu falar pra vocês rapidamente, porque senão vocês vão dormir assistindo. Então, o primeiro, um projeto de emenda constitucional. Esse é importantíssimo. Por quê? Ele eleva o percentual de obrigatório de investimento na saúde de 12% para 15%. Essa PEC, ela altera o artigo 220, que diz que o Estado aplicará anualmente o mínimo de 15%. Quer dizer, a gente está subindo aí, e isso vai crescendo 0,5% desde 2019. Ou seja, 2024 nós fecharíamos com 15% de investimento do Estado para a saúde. Como a gente não sabe, então, quem vai ser o governador em 2019, então aí eu acho que mostra que essa não é uma questão partidária, mas é uma questão de humanidade, que é melhorar o orçamento da saúde, A segunda, ainda falando de saúde, é outra PEC minha aqui dentro da casa, também muito legal. Hoje nós temos um percentual de emenda de deputado que é 12% para a saúde. E aqui a gente está subindo para 20% de obrigatoriedade para o deputado aplicar na saúde, que é o que a maioria, a vontade maior dos deputados é fazer isso. Então aí ao invés de eu colocar 12% obrigatoriamente na saúde, vou colocar 20%. E a emenda parlamentar está em torno de 5.400.000, para vocês terem uma ideia. Bom, um projeto de lei em tramitação que eu considero também muito importante, a Lei de Eficiência Pública. Esse, para mim, é meu xodó. A Lei de Eficiência Pública, meu pai apresentou quando era deputado, depois eu apresentei e o coautor é o deputado Wilson Santos.
Então vocês veem, uniu a situação, a oposição, para poder fazer uma lei que ela enxuga a máquina pública e sobra mais recurso para se investir na atividade fim do que na atividade meio. Tira esse tanto de cargos administrativos, etc., e coloca para atender o povo. Então é um projeto de lei muito legal e que cria as regras de gestão, ou seja, não importa que vá assumir outro governador, ele tem que seguir regras que vão acabar gerando uma eficiência pública na máquina. Então é uma lei óbvia, mas é uma lei que sem dúvida nenhuma traz uma revolução no que a gente vê sendo aplicado hoje. Outro projeto de lei, o 56/2017, ele trata da valorização das mulheres e o combate do machismo na rede pública estadual de ensino. Também é muito importante, a gente vem andando às vezes em algumas escolas, talvez você que esteja assistindo já até tenha ido na sua escola para falar sobre o machismo e dizer para as mulheres da importância que é o empoderamento feminino. Isso não só o empoderamento das mulheres, entendeu? Então é uma lei muito legal e eu sinto que quando a gente vai assim, os meninos e as meninas saem mais conscientizados do quanto o machismo prejudica no crescimento e no futuro de todas nós mulheres, sabe? Então assim, os homens acabam se sentindo sensibilizados e solidários também a nós mulheres. Então é um projeto muito legal também. O quinto projeto do meu top 10, né, porque a gente selecionou 10 só, é o 83/2017, que estabelece diretrizes para a política estadual de promoção da cidadania lésbica, gays, bissexuais, travestis e transexuais, LGBT do estado de Mato Grosso, que era aquela discussão que a gente fez aqui dentro já, sobre a questão do conselho junto com a política estadual. Tem tudo a ver. A gente trabalhou aqui para tentar criar o conselho. Infelizmente, a maioria esmagadora dos deputados rejeitou a proposta do conselho, que viabilizaria mais recursos para a gente fazer um enfrentamento com relação à homofobia. Vários morrem de homofobia dentro do nosso estado. É um dos estados que mais morrem e que mais matam gays dentro do Brasil, né? Então, é uma política estadual de promoção de cidadania mesmo, de respeito. Não é exigindo vantagem, prerrogativas, não, exigindo respeito mesmo para os LGBTs. É um projeto que eu adoro também. Gente, outro projeto super legal, tá? Nos 6 dos nossos top 10, é esse projeto de programa de estímulo à cidadania fiscal no estado. Por quê? Para estimular as pessoas a pegarem a nota fiscal, ou seja, essa empresa tem que pagar impostos. E aí, você que contribuiu, pagou imposto, ICMS principalmente, né? O que vai acontecer? Você vai ter um desconto com um código que vai vir nessa nota fiscal. Você vai gerar um crédito no Tesouro do Estado, né? Ou seja, você vai conseguir posteriormente, por exemplo, usar para pagar o seu IPVA, abater esse imposto já pago. Então é um projeto muito legal, porque ele estimula isso que a gente estava falando, a não sonegação fiscal. As empresas, você vai exigir a nota porque você vai querer que abata depois, vai querer pagar seu IPVA com essa nota fiscal, com esse desconto, esse crédito gerado, e em contrapartida a empresa é obrigada a te dar essa nota fiscal. Esse 7 é um projeto óbvio e que vocês estão cansados de ver acontecer. Quem nunca viu vários governadores inaugurar a mesma obra, vários prefeitos inaugurarem a mesma obra porque a obra não termina nunca? Então esse projeto é justamente para a gente proibir a inauguração de obras inacabadas dentro do nosso estado, né? Ou que não estejam em condições de atender a população. Vamos lá para um exemplo aqui. Quantos trevos a gente está vendo aí que está inacabado há anos? Coisa pouca e não termina nunca. Rodoviárias, quantas aí no interior do estado já foram inauguradas e nunca aconteceu da rodoviária receber os ônibus? Então é um projeto que parece óbvio, mas acontece muito. Nosso 8º projeto é um projeto também que a população clama por ele. O que é? É pra gente saber aonde vai a renúncia fiscal concedida pelo Poder Executivo. Quer dizer, nós estamos tendo um aumento de mais de 1 bilhão de renúncia fiscal a cada ano. Para onde está indo esse 1 bilhão? Será que a gente não tem o direito de saber onde vai o dinheiro dos nossos impostos? Então é um projeto de lei que ele obriga, né, o Executivo, no que se refere à questão de renúncia fiscal, a poder prestar contas para a Assembleia. E aí a gente vai saber onde está indo a renúncia, se aquela empresa está dando a contrapartida, continua empregando ou o quê? Porque o que a gente mais vê é empresa que recebe incentivo, ou seja, ou renúncia fiscal mesmo, que deixa de contribuir com algo para o Estado, fechando, decretando falência, demitindo gente. Então é pra gente ter um controle maior disso no estado. Bom, no âmbito da educação, tem um projeto muito legal também, que é o nosso 9º. Ele é a lei número 242, que ela institui, no âmbito das redes estaduais de saúde e de educação, a política de promoção de aprendizagem, o PROAP. Né? O PROAP ele tem a finalidade
de promover a aprendizagem dos alunos da Rede Estadual de Educação por meio de identificação, diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos alunos com distúrbio de aprendizagem e déficit visual e auditivo. Isso aqui, mãe, você que é mãe está assistindo, você que é pai, quando tem uma criança, às vezes, dentro da sala de aula, e o professor acha que a criança ela não tem intelecto suficiente, ou que a criança não está se esforçando o suficiente, às vezes ela pode estar com déficit. E o professor não conhece. Então, é uma união da saúde com a educação para a gente identificar essas crianças e dar um tratamento adequado à necessidade da criança. Gente, por último, nosso 10º, não menos importante, também trata sobre a questão da violência contra a mulher. O que é? É um programa que a gente está criando, né, para mulheres vítimas de violência, que elas são amparadas pelo Poder Público Estadual, representado aí no caso pelas SETAS, né, que é a Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social. Esse projeto, ele prevê a criação de uma casa transitória. Por quê? Acontece muito, gente, da mulher ser vítima de violência na casa dela, ir até a delegacia e denunciar e ter que voltar para casa onde está o agressor, ou onde ela fica sujeita ao aparecer o agressor a qualquer momento. E aí que ele assassina essa mulher. Logo depois que ela foi, denunciou, ela fica numa posição, vamos dizer assim, indefesa. Então, essa casa transitória, com o amparo das SETAS, é pra gente proteger as nossas mulheres. E é um assunto super sério e que eu acredito que se houver uma união do poder público para receber essas mulheres, a gente vai evitar com que muitas mulheres sejam assassinadas dentro do nosso estado. Como eu falei pra vocês no comecinho, terminamos por aqui, só colocamos 10, mas tem vários projetos bons, né? Como eu disse para vocês, são 83. Então, desde defesa da causa animal, até a implantação de políticas públicas para as mulheres, políticas públicas para pessoas em situação de rua, que é um projeto que hoje, inclusive, o governo do estado me ligou interessado em que se aprove logo esse projeto, pela necessidade das várias pessoas que estão aí em situação de rua. Então, assim, queria fazer um pedido para vocês. Procure mais sobre o trabalho do seu deputado, procure mais sobre o trabalho da sua deputada. Eu acho importante que a gente busque informações que elas vão nos acrescentar algo. Às vezes a gente é legal sim, a gente brincar com meme, a gente fazer brincadeiras em grupos e etc. Mas a gente precisa cumprir o nosso dever civil. Eu mesma acompanho o trabalho do presidente, acompanho o trabalho dos ministros. Eu tiro um pouquinho do meu tempo para pesquisar sobre isso na internet. Não para ficar pesquisando que ministro é casado com quem saiu com quem está indo em festa, quem que está almoçando onde. Isso é muito bom, mas o nosso país, o nosso estado, ele só vai andar quando a gente prestar atenção naquilo que é relevante de verdade, é políticas públicas para vocês. Então, acompanhem esse trabalho, acompanhem o seu deputado estadual, ele está dando o retorno que você esperava? Eu estou dando o retorno que você esperava? A sua crítica pra gente é muito importante. Então, deixa aí depois pra gente a sua crítica, a sua sugestão, que às vezes a sua ideia vira aqui um projeto de lei. Um beijão pra vocês, muito obrigada. E lembrando mais uma vez, nosso site www.janainarivmt.com.br e nós temos também o site da AL para vocês verem as proposições dos deputados, que é www.al.mt.gov.br/proposição. O Instagram é Janaína Riva. Um beijo!